Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Quantos estão felizes de estarem aqui nessa noite? Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí. Você já deu um sorriso bem bonito para esse irmão na sua direita, à sua esquerda, dizendo Feliz Páscoa? Você já deve ter feito isso, né? Mas se não, faça isso, se possível nesse momento. Abra a tua Bíblia comigo em Êxodo, por gentileza, Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler os versos 26 e 27. Êxodo no capítulo 12, versos 26 e 27. Quero dizer que é uma honra, um privilégio estar aqui nesse altar mais uma vez, ministrando a palavra. E realmente não estava na programação, no planejamento de pregar agora à noite, apenas pela manhã. Mas aí meu pai me pediu, né, o pastor Jorge pediu, e pedido de pai e pedido de pastor a gente não nega. Então eu disse amém e estamos aí novamente. Eu creio que Deus vai falar conosco. Quem crê que Deus já está falando com você e vai falar mais uma vez? Esse texto diz assim, depois, Val, eu vou precisar da tua ajuda lá com aquelas artes aí, acho que estão todas em sequência, você vai me ajudando, tá? Então o texto diz assim, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse, ou que culto é esse, ou que na minha tradução aqui vai dizer, que cerimônia é essa? Verso 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Eu vou pedir para você repetir só isso comigo. Diga, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Não precisa continuar repetindo. Que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Quem está aqui nessa noite disposto a se inclinar, não literalmente, mas se inclinar espiritualmente diante do Senhor e adorá-lo? Quem está aqui nessa noite porque reconhece que o Senhor Jesus é o teu Cordeiro Pascal, que reconhece que Ele é digno da tua adoração? Por um minuto feche os seus olhos e comece a adorá-lo, comece a bendizê-lo e exaltá-lo, dizendo, Senhor Jesus, obrigado. Se eu estou aqui é por causa da sua graça, se eu estou aqui é por causa do seu favor. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e ela se renova a cada manhã. Nós somos gratos a Ti por mais uma Páscoa que nós podemos comemorar e celebrar, e a nossa Páscoa tem nome, a nossa Páscoa se chama Jesus Cristo. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Glória a Deus. Queridos, então nós iniciamos com a primeira imagem, pode colocar para mim, Val, por gentileza, onde nós vamos falar novamente Feliz Páscoa. Pode pôr para mim, já está aí, já está salvo isso, Feliz Páscoa. Então repita comigo, Feliz Páscoa. Irmão, isso aqui para a gente faz sentido, sim ou não? Essa arte aqui que está aqui atrás, faz sentido, sim ou não? Não. Então vamos para a próxima imagem que ela vai fazer um pouco mais de sentido. Pode passar para mim, por gentileza. Essa próxima imagem faz mais sentido para a gente, amém? Essa imagem faz sentido para você e para mim, amém? Por quê? Porque essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é dizer que Ele vive. Você pode repetir comigo, Ele vive. Diga mais uma vez, Ele vive. É o nosso Senhor, nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Cordeiro de Deus, Ele vive, Ele está vivo e Ele reina para todo sempre. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre Páscoa, o que é a Páscoa, nos lembrar, fazer-nos lembrar do que é verdadeiramente esse dia. E eu quero deixar claro, queridos, nós não estamos aqui para de maneira nenhuma criticar o fato de comprar o ovo de Páscoa, o fato de nós presentearmos pessoas com isso, com chocolate. Não tem problema, faça isso mesmo, aproveite com sua família se você pode, faça isso, dê de presente para quem você ama, não tem problema nisso, mas nós não podemos nos esquecer que isso não é Páscoa. A nossa Páscoa tem um cordeiro morto, crucificado, mas também esse cordeiro que foi crucificado e morto em nosso lugar, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive e reina para todo sempre, e ele é a nossa Páscoa. Então vamos lá, próxima imagem. Nós vamos deixar isso ainda mais claro. Pode passar para mim, por gentileza? Diga assim comigo, a Páscoa existe uma identidade. Diga, na Páscoa existe uma história. Irmão, a Páscoa tem uma história e tem uma identidade. Nós não podemos nos esquecer, preste atenção nisso. O comércio aproveita-se dessa data e está tudo bem, faz parte, eu repito. Inclusive tem irmãos e irmãs que aproveitam esse tempo para ganhar um dinheirinho a mais. Faz ali o ovo, vende, está tudo bem, está valendo. Mas o comércio, ele estabeleceu a Páscoa como isso e pelo menos trouxe isso como uma cultura. E nós adaptamos essa cultura aos nossos dias.
Mas nós não podemos nos esquecer que a Páscoa ela não nasceu com o comércio, ela não nasceu quando começou a se reproduzir ou produzir ovos de Páscoa, mas a Páscoa ela começou muito antes disso, ela tem uma identidade e uma história, e é sobre isso que nós vamos aprender nessa noite. Pode passar a próxima imagem? Diga assim comigo, o símbolo não é um ovo. Diga, nem coelho. Diga, mas a nossa Páscoa tem uma cruz e um cordeiro, e o nome dele é Jesus. Quem pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor por isso? Nossa Páscoa não é coelho, não é ovo, mas a nossa Páscoa é um cordeiro e uma cruz, e o nome desse cordeiro é Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui. Pode deixar agora essa imagem por um tempo. Eu quero falar um pouquinho sobre esse contexto da qual nós lemos. Em Êxodo, no capítulo 12, Moisés está estabelecendo juntamente com o povo, preparando o povo para a saída do Egito, num cativeiro que durou 430 anos, e quando eles já estão ali cansados, afadigados, clamando, clamando ao Senhor para que Ele os libertasse, vai dizer o Senhor que através de Moisés vão vindo pragas, 1, 2, 3, na 9ª praga ainda, Faraó está dizendo, não, vocês não vão sair, no máximo que vocês podem fazer é sair um pouquinho, mas depois vocês voltam, vai aqui perto. Mas, entretanto, todavia, o Senhor vai dizer a Moisés assim, agora prepara o povo, porque finalmente vocês serão livres. Eu quero dizer para alguém que talvez entrou aqui, que está precisando de uma libertação, eu quero falar para alguém que talvez esteja aqui, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, que está orando pela libertação de alguém da sua casa, eu quero dizer que uma palavra do céu nessa Páscoa está sendo dita, em o nome de Jesus. Nós cremos que liberdade está sendo alcançada hoje, pessoas estão sendo livres de todo o cativeiro, em nome de Jesus, porque o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, Ele é poderoso para libertar todos nós de todo o cativeiro, amém? E é nesse contexto que Moisés vai receber de Deus essa palavra dizendo assim, prepara o povo para celebrar uma festa, e essa festa será chamada de Páscoa. E todos os anos vocês celebrarão matando um cordeiro, e esse cordeiro que será morto, vocês vão se lembrar todos os anos que através das ervas amargosas, através do pão sem fermento, através do cordeiro, que vocês estavam cativos no Egito, mas através da minha mão forte eu vos libertei, e através dessa liberdade que vocês têm, vocês hoje são livres. Então até hoje o povo judeu comemora a Páscoa todos os anos, se lembrando que um dia eles foram escravos, mas hoje eles são livres por causa que Deus os libertou. E aí é mediante a essa realidade, onde eles estão conhecendo agora essa festa chamada Páscoa, que é estabelecido dessa maneira como eles fazem. Existem 3 festas, na verdade 7 festas importantíssimas para o povo hebreu, para o povo judeu, lembrando que essa aqui eu estou falando da origem da Páscoa, quando tudo começou. E esse povo que comemora 7 Páscoas em especial, 3 delas são as mais importantes, aqueles que eles levam mais a sério, aquilo que eles fazem com mais intensidade. Quais são essas 3 festas, pastor? A primeira delas se chama Shavuot. Se puder, repita comigo, diga Shavuot. Que quer dizer festa das primícias ou de Pentecostes. Ela é comemorada 50 dias após o povo ser liberto do cativeiro egípcio, e quando aos 50 dias, justamente no 50º dia, no dia de Pentecostes, existiu a revelação dos 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai. Então 50 dias, quando eles já estão livres, caminhando pelo deserto, rumo à terra da promessa, rumo à terra prometida, vai dizer que Moisés sobe no Monte Sinai, e lá ele vai receber os 10 mandamentos, e a partir disso, todos os anos, é comemorado a festa de Shavuot, ou a festa dos Pentecostes, ou do Pentecostes, que é quando estabeleceu-se os 10 mandamentos. Segunda festa importante, das mais importantes para o povo hebreu, se chama Sukkot. Diga comigo, Sukkot, que é a festa das cabanas ou dos tabernáculos, que é a comemoração ou a lembrança da proteção de Deus ao longo de 40 anos no deserto. Entenda isso. O povo saiu do cativeiro egípcio e eles vão atravessar o deserto até Canaã, até a terra da promessa, e eles vão passar 40 anos no deserto. Só que eu tenho uma palavra para cada um de nós. Eu sei que você já conhece essa história, mas é para te lembrar que durante 40 anos eles não tiveram necessidade de pão, eles não tiveram necessidade de água, a roupa não faltou, pelo contrário, a roupa cresceu com o corpo, o calçado cresceu com o corpo. Por quê? Porque o Senhor estava dizendo, enquanto vocês estão no deserto, eu estou sustentando vocês. Eu estou dizendo para um pai e para uma mãe que talvez esteja
esteja passando por um momento difícil, o Senhor está te dizendo: fica tranquilo que no meio do deserto eu estou cuidando, fica tranquilo que eu sou o seu sustento, eu sou aquele que sustenta a tua casa todos os dias. Ele é a nossa Páscoa, Ele é aquele que nos sustenta. E a terceira e última festa, e na verdade a mais importante de todas para a tradição judaica, que é a festa do Pessá. O que é Pessá? Passagem, que nós conhecemos como Páscoa. Pessá, na verdade, amado, ele tem a interpretação, a tradução de passar por cima. Por quê? Porque foi justamente nessa última praga, aonde Moisés vai estabelecer a Páscoa para o povo hebreu, mas ele também vai dizer para Faraó: agora virá a última praga e a morte dos primogênitos. E quando isso é lançado, na noite, na madrugada, quando eles estão prontos a sair da terra e eles estão comemorando a Páscoa, vai dizer que eles matam o cordeiro, e ao matar o cordeiro eles pegam o sangue do cordeiro e passam no batente da porta. Eles passam no batente da porta, por quê, pastor? Porque isso é um sinal, porque nessa noite em que foi lançado o anjo da morte, o anjo vai passar pelas casas. Em todo Egito os primogênitos estão morrendo, tanto de homens quanto de animais, mas na terra ou no lugar onde a casa tinha um sinal. Qual o sinal? O sangue na porta. Vai dizer que o anjo da morte passou por cima e o primogênito daquela casa não foi atingido. Existe um sangue que está sobre a nossa porta, existe um sangue que está sobre a nossa casa. Não é mais o sangue de um cordeiro, mas é sangue do Cordeiro de Deus, e por causa do sangue do Cordeiro de Deus, nós somos protegidos por Ele. E aí vem a palavra Pessá, que é passar por cima. Passagem, passar por cima. Então o anjo passou e os primogênitos dos hebreus não morreram. Essa é a Páscoa na sua origem, para o povo hebreu, quando tudo começou, o Êxodo capítulo 12, o texto que nós lemos. Mas agora a minha pergunta, e eu quero que você pergunte para alguém, é: o que é a minha Páscoa? O que é a sua Páscoa? O que é a nossa Páscoa? Pergunte para ele: o que é a nossa Páscoa? Qual é a nossa Páscoa? O que nós comemoramos na Páscoa, irmão? 1 Coríntios, Val, por favor, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Nós não somos judeus, ou pelo menos tem alguém aqui com parentesco? Tem alguém aqui de família judia, judaica? Tem alguém? Tem algum judeu, alguém descendência? Não? Então nenhum de nós somos judeus. Então, portanto, nós não comemoramos a libertação do cativeiro egípcio, nós não passamos por isso, nenhum da nossa família ou genealogia. Então a nossa Páscoa não é essa comemoração, por mais que nós a respeitemos. Mas qual é a nossa Páscoa? O texto vai dizer em 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim: livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, diga comigo, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Diga assim: a minha Páscoa tem um nome e se chama Jesus Cristo. Então a nossa Páscoa não é o comércio, não é ovo de chocolate, não é coelho, mas a nossa Páscoa também não é propriamente essa tradição judaica, que é a Páscoa judaica, por mais que nós a respeitemos. Mas a nossa Páscoa, ela tem um nome e se chama Jesus Cristo. E agora, rapidamente, eu quero trazer alguns slides aqui para nós fazermos um paralelo e entendermos, através desse paralelo, a origem da Páscoa, ou seja, a Páscoa judaica estabelecida por Deus através de Moisés em Êxodo, e a nossa Páscoa. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças e o que a gente pode aprender com elas. Vamos lá, pode passar o próximo slide, daquela mesma sequência. Isso, pode passar. Na origem, ou seja, quando tudo começou, a primeira Páscoa, após 430 anos de cativeiros, cativos, os hebreus, a Páscoa se torna sinônimo de esperança. Então, lembrando, foi na Páscoa que eles foram livres, que eles foram libertos, através da morte dos primogênitos no Egito. Faraó vai dizer: podem ir, eu não aguento mais, sejam livres, vão embora. E é nesse tempo que eles são livres. Então, a Páscoa para o povo hebreu, para aqueles que conheceram a Páscoa na sua origem, a Páscoa é sinônimo de esperança. E para mim e para você, amado, o que é a nossa Páscoa? A nossa esperança, porque a nossa Páscoa é Cristo, então a nossa esperança também é Jesus Cristo. Diga: a minha esperança é Cristo. Em 1 Pedro 3,15 vai dizer isso: consagre a Cristo como Senhor da sua vida,
E se alguém perguntar a respeito da sua esperança, esteja sempre preparado para explicá-la. Todo mundo que me perguntar qual é a sua esperança, pastor, por que o senhor tem esperança? Olha o que o senhor está passando. Mulher, por que você está aí tendo esperança? Olha tudo o turbilhão que você está vivendo. Homem, por que você está com esperança? Olha o problema que você está enfrentando financeiro, um desemprego. Você vai dizer, eu não me baseio, a minha esperança não está nisso. A minha esperança está no Senhor Jesus Cristo. A minha esperança tem nome, a minha esperança é Jesus Cristo. E eu sei que na hora dele Ele vai cuidar de tudo, porque Ele é a minha esperança. Próximo slide, pode passar para nós, por favor. Na origem, a última praga, os primogênitos dos egípcios foram mortos e o povo hebreu foi salvo. Assim foi o cativeiro egípcio, quando eles lá estavam, na última praga, a morte dos primogênitos fez com que eles fossem salvos, fossem livres. E na nossa Páscoa, o primogênito de Deus morreu para nos salvar. Quem pode agradecer ao Senhor porque o primogênito de Deus morreu em seu lugar? Quem reconhece que o Senhor Jesus morreu em meu e em seu lugar? Em João 3,16 vai dizer justamente isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas pastor, então ele é unigênito, ele é único gerado. Sim, ele era único gerado, mas em Romanos capítulo 8 vai dizer que através de Cristo Jesus nós fomos adotados pelo Senhor por Deus Pai, através de Cristo. Então hoje todos nós somos irmãos de Cristo, em Cristo Jesus somos todos irmãos e filhos de Deus por adoção. Então agora Jesus Cristo é o primogênito, é o primeiro gerado entre todos nós. Quem pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus? O primogênito, o unigênito, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, a Jesus Cristo. Seja toda a honra, glória, louvor e adoração. Próximo slide, nós já estamos caminhando para o final. Na origem da Páscoa judaica, o Pessá, ou seja, na Páscoa dos judeus, na Páscoa dos hebreus, eles tiveram que escolher um cordeiro sem defeito. Quando é estabelecido por Moisés, dizendo, nós vamos celebrar a Páscoa, preste atenção, o detalhe, vocês precisarão escolher um cordeiro, e esse cordeiro deverá ser perfeito. Deverá ser sem mácula, sem defeito, sem mancha, sem nenhum problema, sem nenhuma deficiência. Ele precisa ser perfeito. E a nossa Páscoa? Na nossa Páscoa, o Cordeiro perfeito já estava preparado antes da fundação do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e 20 vai dizer isso. Com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora revelado por causa de nós. Queridos, eu estava hoje de manhã ministrando essa palavra para as minhas filhas, para minha casa, na verdade. Minha esposa e minhas filhas sentados juntos na mesa, tomando café da manhã, e eu ministrei essa palavra para elas, óbvio que mais rápido. Mas eu trouxe esses textos, eu pedi para a Bárbara ler cada um deles. Por quê? Porque eu quero que as minhas filhas saibam plenamente o que é Páscoa, que elas entendam plenamente o que nós estamos pregando e vivendo nesse dia. E aí, então, nós paramos um pouco nesse texto e eu falei para ela, Bárbara, você consegue conceber isso? Será que a gente consegue conceber isso, irmão? Olha o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Antes de Deus ter dito lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, se não me engano, onde ele vai dizer haja luz e houve luz. Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. O que isso quer dizer, pastor? Que antes de Deus começar a criação humana, antes de Deus começar a criação de todo o universo, antes de Deus começar a mexer tudo e construir tudo como Ele o fez brilhantemente, Deus já tinha dito para Jesus assim, se prepara, porque um dia você vai morrer na cruz. Irmão, eu não sei o quanto isso te choca, mas isso me choca. Eu não sei o quanto isso te confronta, mas me confronta. Ei, Jesus Cristo, Ele morreu há cerca de 2000 anos atrás. Nós sabemos da história, nós temos aí dados científicos de que isso aconteceu, é uma verdade, é uma veracidade. Mas Jesus Cristo, Ele morreu há 2000 anos atrás, mas Ele sabia da sua morte antes da fundação do mundo. O quanto Ele nos ama, o quanto Ele te ama, é justamente isso. É alguém que antes de imaginar que você nascesse, já estava imaginando um dia morrer e derramar o sangue precioso dEle por causa de mim e por causa de você. Antes de nós nascermos e darmos o nosso primeiro chorinho, lá quando o médico deu um tapinha no nosso bumbum, antes de nós darmos o nosso primeiro choro, o nosso primeiro fôlego de vida, já estava Jesus Cristo lá, esperando, desde antes da criação do mundo, dizendo, um dia eu vou morrer pelo Jairo, um dia eu vou morrer
morrer pela Maria, um dia eu vou morrer por ele, um dia eu vou morrer por ela. Jesus Cristo já sabia do plano e ele estava convicto de que faria, porque ele te amou primeiro. Esse é o Cordeiro de Deus, esse é o plano de Deus. A Páscoa é isso, amados, é um plano perfeito de Deus em Cristo. E nós caminhamos para o final. Na origem, pode passar o próximo. Na origem, a Páscoa no calendário judaico é comemorado o início de um novo ano. Para quem não sabia dessa informação, a Páscoa para os judeus é comemorado normalmente entre os meses de Abib e Nissan, que são os meses que para nós é março, abril. Mas lembrando, o calendário judaico é completamente diferente do nosso, então por isso também não tem uma data fixa. Então a Páscoa deles não é comemorada num dia igual ao nosso, específico, mas é comemorado por questão de lua, de nascimento e tudo mais, o pôr do sol e tudo mais. Então, para o calendário judaico, eles comemoram entre o mês de março e o mês de abril. Mas também essa comemoração, porque foi estabelecida por Deus em Êxodo 12, o próprio Deus vai dizer para Moisés, todos os anos vocês comemorarão isso como o princípio dos anos, como o princípio do ano. Ou seja, para o povo hebreu, a Páscoa é justamente um marco, não estou dizendo que seja virada, mas é um marco de um início de um novo ano. Quem me entendeu, diga amém. Então todo ano, quando eles estão comemorando a Páscoa, eles estão comemorando um novo ciclo. E a nossa Páscoa, amado? A nossa Páscoa também é assim. Porque em Cristo nós temos uma nova vida, em Cristo nós somos uma nova criatura, em Cristo nós somos um novo homem, uma nova mulher, nós somos um novo ser por causa de Jesus Cristo. E ele vai dizer, ou nós temos isso na carta de Coríntios, 2 Coríntios 5,17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, as coisas velhas se passaram, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Quem é uma nova criatura aqui? Quem é um novo ser aqui? Quem é uma nova pessoa através de Cristo? Quem teve a sua vida transformada por causa de Jesus Cristo? Quem reconhece que Jesus Cristo entrou na tua história e mudou completamente a tua vida? Quem? Levanta a mão, se você pode, comece a adorá-lo por isso e agradecê-lo por isso, dizendo obrigado, Senhor, porque eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem, eu sou uma nova pessoa por causa do Senhor. Se vai aplaudir, aplauda ao Senhor Jesus, glorificando, exaltando aquele que nos deu uma nova etapa, um novo ciclo, um novo amanhã, Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. E eu encerro com esse último slide, que para mim é o ápice da Páscoa. Essa é a grande diferença da nossa Páscoa e do Pessah judaico. Pastor Felipe, me ajuda aqui por gentileza. Porque a festa da Páscoa judaica, a festa da Páscoa hebraica, o Pessah, que eles comemoram todos os anos, eles celebram uma festa, porque a Páscoa é uma festa, é a celebração da liberdade, é a celebração deles estarem no lugar onde eles são livres, eles têm a sua própria nação, eles têm sua própria terra, eles estão felizes, se alegrando e agradecendo toda a Páscoa, porque hoje eles são livres, eles têm a sua terra. Mas toda festa de Páscoa comemorada por esse povo, ou pelo povo hebreu, não convertido a Jesus Cristo, obviamente eu digo, ou seja, na sua origem, eles estão comemorando com o cordeiro morto. Eles sacrificam o cordeiro e, portanto, o cordeiro está morto, eles estão celebrando a festa com o cordeiro morto. Mas e a nossa Páscoa, pastor? A nossa Páscoa é diferente, irmão. Eu acho que teve gente que já entendeu, a nossa Páscoa é diferente. Porque na nossa Páscoa também teve um cordeiro que morreu. Só que a diferença é que ele não continuou morto. A diferença é que ao terceiro dia foram visitá-lo no túmulo e perceberam que a pedra não estava mais lá. E elas vão dizer, aonde está o corpo do meu mestre? E o anjo vai dizer, ele já não está mais aqui. Ele ressuscitou, ele já não está mais aqui. Ele ressuscitou. E ela vai contando para os discípulos e de repente os discípulos vão se reunir numa casa. E de repente Jesus Cristo entra nessa casa e diz, a paz esteja convosco. Eu ressuscitei, eu estou vivo e reino para sempre. Diga, o meu cordeiro está vivo, ele vive, ele reina para todo sempre. Essa é a nossa Páscoa. Se você pudesse, coloque de pé. Eu quero que nós tenhamos um momento de adoração, mais um momento de adoração ao Senhor. Irmão, você entendeu qual é o sentido da tua Páscoa. Nós entendemos qual é o sentido da nossa Páscoa. E nós entendemos que a nossa Páscoa não é uma festa como qualquer outra. Nós entendemos que a nossa Páscoa não é coelho, não é chocolate. Nós entendemos que é um cordeiro e a cruz. Mas nós também reconhecemos
que essa cruz está vazia e de que o Cordeiro não está morto, mas ele está vivo, ele ressuscitou. Então a esse Cordeiro ressurreto, a esse Cordeiro que está vivo e assentado à destra do trono de Deus Pai Todo-Poderoso, é a ele que nós vamos glorificar, honrar, agradecer e adorar nessa noite mais uma vez. Quem está disposto a adorar o Cordeiro que está vivo, o Cordeiro que morreu por você, mas ressuscitou? Então